No vídeo de hoje, eu vou te contar como meu marido saiu de turista para residente permanente aqui no Canadá. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Renata, moro na cidade de Saskatoon, na província de Saskatchewan, aqui no Canadá. E no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês como que o meu marido conseguiu o residente permanente dele aqui do Canadá. E foi por casamento. Mas antes de estar contando sobre o processo em si, eu vou dar um resumo aqui pra vocês, um pouco do contexto da nossa história. A gente se conheceu quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, lá na Bahia. E a gente se relacionou naquela época. E eu acabei indo embora para o Canadá. E aí a gente continuou mantendo contato, mas só contato mesmo. E eu segui a minha vida, ele seguiu a vida dele. Eu fui pra escola aqui e tudo mais. Só que eu nunca me interessei por nenhum canadense e por nenhuma outra etnia. E aí, depois de um certo tempo, eu fui pro Brasil para visitar a minha família e a gente se reencontrou. E aí foi quando a gente decidiu que éramos um para o outro. Eu era pra ele era pra mim. E a gente decidiu que a gente ia fazer esse relacionamento dar certo mesmo à distância. E aí eu voltei pro Canadá. Ele começou a trabalhar no Brasil, ele estava no último semestre do curso da faculdade dele. E eu estava trabalhando aqui, nessa época eu estava trabalhando no Walmart, de madrugada. E aí quando foi lá pra novembro, mais ou menos, a gente estava conversando e eu falei pra ele que era pra ele vir pra cá pra conhecer o país, ver se ele gostava e passar o fim de ano aqui com a minha família. E aí a gente decidiu aplicar pro visto dele de turismo. Na época, a gente não tinha nada de biometria, então foi tudo online, tudo facinho. Eu mesma fiz toda a documentação. E aí, assim, a gente não mentiu, nem omitimos nada. Falamos lá que ele era meu namorado e que eu tava convidando ele pra vir aqui passar o fim de ano com a minha família. E aí eles aceitaram o visto dele, o visto foi aprovado. E quando foi em dezembro, ele chegou aqui no Canadá do mesmo ano, de 2015. E aí, certo dia, conversando com meu pai falou assim, olha, a maneira mais rápida de que pra você conseguir vir pro Canadá, tudo bonitinho, como residente, é você casando. Porque você pode, né, depois que terminar a faculdade, aplicar para algum visto aqui de estudo, fazer a validação do seu curso, só que é um processo bem lento. Então é melhor vocês casarem, que aí você consegue vir pra cá rapidamente. E aí, gente, foi tudo muito rápido. Em uns 12 dias, mais ou menos, a gente teve que se virar pra casar. E aí ele pediu pros pais dele no Brasil irem no cartório, que eles tiveram que emitir uma nova certidão de nascimento dele, falando, né, que ele era solteiro e tudo mais. A minha mãe fez a mesma coisa, e aí mandaram esse documento pelo Sedex, chegou aqui, e a gente foi comprar a licença para casar. E a gente foi em uma loja, que era uma loja de joias, e fomos lá pedir para comprar a licença. Na época a gente pagou $60, e aí você leva, né, todas as comprovações de que a gente não é parente, não é próximo, né, porque tem as leis, você não pode ter relação familiar, tipo irmão, neto, filho, filha, esse tipo de relacionamento não pode. E provar que você é solteiro, eu acho que só isso. Assim, e aqui casamento de pessoas do mesmo sexo é aceito. E aí a gente assinou, né, tudo lá bonitinho. E depois que você assina, você tem 3 meses pra casar. Nesse caso a gente comprou só a licença. E custou $60. E aí a gente entrou em contato com um commissioner. Eu e minha irmã, porque eu e minha irmã casamos no mesmo dia. E aí marcamos o casamento para o dia 25 de dezembro, dia do Natal, gente. Como é que funciona? Nós casamos no civil, lá na casa do meu pai.
A gente não foi em cartório e nem nada. O commissioner que vai lá na sua casa, né? Custou $75 pra ele fazer a cerimônia. E aí, se você mora fora da cidade e tudo mais, tem um valor que ele cobra, né? No caso, $25 pra dar gasolina, esse tipo de custo dele, né? Mas se você casar na cidade, por exemplo, aqui onde eu moro, em Saskatoon, é $75. E aí ele foi, fizemos os votos, né? E a gente precisava de 2 witnesses pra, tipo, testemunhas. Nós precisávamos de 2 testemunhas pra testemunhar o casamento. E aí, no caso, foi o meu pai e a minha irmã que que assinaram lá, né? E eu recebi esse certificado de casamento lá no dia da província de Saskatchewan e tal. Só que eu não sei se esse daqui é um certificado original, né? Porque ele me deu depois essa caricatura dele aqui com umas informações falando sobre mudança de nome e tudo mais. E assim, ele tá falando aqui que esse certificado que ele deu dá pra fazer a mudança de nome e tudo mais, mas que ele recomenda que a gente pegue um certificado do eHealth, que é tipo o órgão responsável pelos certificados aqui na província. E aí são 2 tipos de certificados, tem o certificado mais simples e o certificado cheio de detalhes. Eu sou uma pessoa que eu gosto de detalhes, então eu pedi os 2. E aí foi basicamente isso o nosso casamento, uma festa super pequena, meu pai, meu marido, minha irmã, o marido dela e o pai do marido dela. E foi bem rapidinho, gente. Foi só pra assinar os documentos mesmo. Nós não tivemos uma festa, né? E aí, vamos falar agora sobre a aplicação do residente permanente. Então, gente, tinha a opção dele ficar aqui dentro do país e fazer a aplicação aqui de dentro. E tem a opção de aplicar de fora do país. Na época, eu fiz uma pesquisa e o tempo de espera dentro do país era muito maior que o tempo de espera fora do país. E aí também, a gente não tinha condição, gente. Na época era bem apertado, né? Eu recebia $1.200 por mês, não ia dar pra ficar me mantendo e mantendo ele aqui. E aí ele acabou voltando pro Brasil, né? Porque seria melhor pra esperar. E aí, com 2 meses, mais ou menos, que ele tinha voltado pro Brasil, a gente começou a aplicação de residente permanente, de Family Sponsorship. E eu vou estar falando pra vocês agora da documentação. Eu tô com o meu computador aqui pra não me perder nos documentos que eu vou estar falando pra vocês. Teve um processo... São vários documentos, gente. Sério, muitos documentos. Na época, eu fiz tudo por mim mesma também. E, sério, era muito estressante. Mas eu já falei isso aqui uma vez no canal. E eu repito. Eu prefiro fazer do que pagar alguém pra fazer por mim. Porque eu sei tudo sobre mim. Então, não tem pessoa melhor pra me representar, né? E aqui, ó, tem o Application to Sponsor... Aí tem o agreement, que você tem que assinar, colocar as informações, falar se você tem 18 anos de idade, se você é cidadão canadense, se você é residente. Aí assinar, tem um monte de coisa aqui que tem que assinar. E aí tem uma Sponsorship Evaluation, que eles basicamente vão te avaliar. E aí eu coloquei todas as minhas informações, meu nome completo, onde eu trabalho, por quanto tempo que eu trabalho, que é o nome do meu supervisor e o meu total income, que é o dinheiro que eu fiz em um ano, né, nos 12 meses. E, gente, pasmem, eu fiz $19.114,50 no ano. E com esse dinheiro, né, o dinheiro que eu provei para eles que eu tava fazendo, eu consegui trazer o meu marido. E... gente, é muito pouco, né? Se for olhar hoje em dia é muito pouco, mas eu consegui. E
Ele teve que colocar informações dele, da família dele, do nome da mãe, do pai, dos irmãos, endereço, profissão dos irmãos. É bem detalhado mesmo, sabe? Informações sobre ele também, escola, faculdade, que língua que ele fala, nossa, mesmo de coisa. E aí tem os questionários sobre o nosso relacionamento. Eu tive que fazer um, ele teve que fazer outro. E basicamente perguntou quando a gente se conheceu, quem nos apresentou, se quando a gente se conheceu ele me deu algum presente, eu dei algum presente pra ele, porque tipo assim, eles meio que querem saber se ninguém foi comprado, né? Porque eu não sei no Canadá, mas nos Estados Unidos comprar casamento é bem comum e é um pepino lá, né? E aí aqui eles têm essa preocupação. E deixa eu ver o que mais que eles perguntaram aqui. Se nós temos filhos, quando a gente casou e tudo mais. Ah, deixa eu falar aqui pra vocês que você não precisa obrigatoriamente casar para aplicar pro Family Sponsorship. Se você mora com a mesma pessoa por pelo menos 12 meses, você se aplica como common law. Mas no caso, como ele era turista e eu morava aqui, eu não queria passar um ano no Brasil, né, morando lá com ele, para que a gente pudesse fazer o processo. Eu preferi logo que a gente casasse para ser mais rápido. E tem uma lista aqui, ó, de pessoas que eu tive que colocar, amigas minhas que conheciam ele, o relacionamento delas com ele. E a mesma coisa para ele, os amigos dele que me conheciam, a família dele que me conhecia, quais são as pessoas que estavam no nosso casamento, se tiramos fotos, esse tipo de coisa. Foi muita coisa, gente. E no final, de quando a gente terminou, né, de preencher todos esses documentos, eu ainda coloquei provas do nosso relacionamento, fotos nossas de quando a gente era mais novo, de quando a gente se relacionava, fotos do nosso casamento, mensagens, e-mails, fotos de rede social, prints de comentários nas redes sociais, tudo isso, gente, pra provar que o nosso relacionamento era verdadeiro. Na época a gente pagou a taxa, né, foi $1.000 e alguma coisa, e aí enviamos toda a documentação, a gente imprimiu folha por folha, mandei tudo bonitinho, organizadinho, em uma pasta. E aí, depois de 4 meses, ele recebeu o resultado, né, de que ele conseguiu o residente permanente. E aí foi até engraçado no dia que ele recebeu o e-mail, né, com a resposta, a decisão final, porque eu tava trabalhando e ele acordou no Brasil e aí viu que tinha um e-mail do SIC, né? E aí ele me mandou uma mensagem falando que tinha recebido esse e-mail e que tava com medo de abrir. E aí me mandou. Aí eu, ai meu Deus, eu tava no banheiro da loja. E aí eu, ai meu Deus do céu, tô com medo de abrir, de ver essa decisão. E aí, quando eu abri, minha reação foi, oxi, tu foi aceito. Porque, gente, não sei, eu tava com um pouco de medo, né, porque eu fazia pouco dinheiro, mas eu não sei, eu continuei com esperança, mas eu tava com medo. E aí, ele foi aceito, e foi assim que ele conseguiu o residente permanente. E aí, o próximo passo era o landing, que é quando você chega aqui a primeira vez, né, como residente permanente. E aí, como na época ele não falava muito de inglês, a gente decidiu de se encontrar em Cancún, no México. Minha mãe na época estava lá já no México. E nós fomos para Cancún, ficamos lá, passamos o nosso aniversário de casamento lá. E aí entramos no Canadá. Só que quando você entra no Canadá, geralmente você entra por esses aeroportos que são grandes, né, gente? Tipo Toronto, Vancouver, Calgary. E a nossa viagem foi de Cancún diretamente para Saskatoon. E aí, quando a gente chegou em Saskatoon, o pessoal lá da imigração não sabia o que fazer, porque
nunca ninguém imigrou já chegando diretamente em Saskatoon. Geralmente as pessoas descem em Toronto, lá o pessoal é craque nisso, né? E aí a gente ficou esperando lá em Saskatoon, mas no final deu tudo certo, eles ligaram pra não sei onde perguntar como é que fazia. E aí ele assinou, e no final ele deu a mão pro Ivan e falou assim, ó, bem-vindo ao Canadá. E aí foi assim que ele conseguiu o residente permanente. E aí, quando ele tava aqui, já há 2 meses mais ou menos, eu decidi fazer a mudança de nome. Eu não quis fazer antes porque eu achei que ia embananar as coisas, misturar, né, gente? Porque antes estava no processo de migração dele, não ia dar certo, ia bagunçar tudo. E aí eu apliquei para mudança de nome. E aí o dele, ele cortou, porque o nome dele era muito grande, e aí acabou ficando somente Ivan Pedro Barbosa. Muito melhor nos documentos, porque aqui no cartão de saúde o nome dele era tão grande que nem cabia no cartão de saúde. Cartão de crédito, em tudo, gente, era mó pepino. E o meu, eu falei que eu queria mudar também. E aí quando eu recebi o meu cartão, tava lá, Renata Barbosa. Gente, eu fiquei muito chateada, porque meu nome antes era Renata Pinheiro de Andrade. E aí eu pensei que ia ser Renata Andrade Barbosa ou Renata Pinheiro de Andrade Barbosa, né? E eles simplesmente tiraram tudo e colocaram só o Barbosa. E aí eu fiquei chateada, eu liguei lá pra eles chorando. Falei, não, eu quero meu outro sobrenome e tudo mais, eu não aceito isso, eu não sei quem eu sou. Falei um monte de coisa. Porque aqui é bem comum, quando as mulheres casam, elas tiram o sobrenome. Porque aqui, tipo assim, você não tem o sobrenome do seu pai e da sua mãe. Você tem o seu nome, o nome do meio, que é tipo... ai, não sei, Clara, Maria, sei lá, alguma coisa assim. E o sobrenome do pai. E aí, quando a mulher casa, tira o sobrenome do pai e coloca o sobrenome do marido. Acabou, não fica nos documentos o sobrenome da família dela, né? E aí, eu mandei um e-mail explicando tudo bonitinho, chorando, na verdade. E aí, eles me mandaram um novo cartão com o meu novo nome. E aí... eu mantive o Andrade e o Andrade acabou virando meu nome do meio, né? Renata Andrade Barbosa. E foi assim a nossa história. Então é isso. Essa foi a história de como meu esposo conseguiu a residência dele aqui do Canadá. E eu fiquei curiosa para saber quanto que custa casar no Brasil no civil. Se você já casou ou conhece alguém que casou, coloca aí o valor nos comentários para que eu possa comparar o valor do Canadá e do Brasil. Porque aqui no Canadá, né, como eu falei, custa $75 para casar, mais $60 a licença. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!